Plantas conversam. E a gente tem um monte de evidências de que elas falam muito. Mas os trabalhos mais legais que a gente tem recebido, que a gente tem lido nos últimos tempos, são aqueles trabalhos em que a gente mostra, em que os pesquisadores mostram que as plantas escutam. No vídeo de hoje, a gente vai discutir, eu vou explicar para vocês como é um experimento publicado na Nature, e nesse experimento os pesquisadores conseguiram provar, conseguiram mostrar que plantas escutam. É só você ficar ligado que você vai entender isso com mais calma. Desde a década de 70, da década de 80, uma série de experimentos vem sendo publicados mostrando que as plantas se comunicam, em geral, quimicamente, quando estão sendo atacadas por um predador. Então imaginem que tem um besourinho lá comendo a folha, e a hora que esse besourinho está comendo a folha, ele está maltratando, ele está causando um dano na folha comida. Os primeiros trabalhos mostram que a planta consegue reagir a esse ataque. Ela produz, por exemplo, uma maior quantidade de compostos de defesa quando atacada. Então é meio como se a planta tivesse um sistema imunológico. Tem alguns trabalhos que mostram que a produção de espinhos em uma planta aumenta depois que ela é atacada por um predador. Então a gente já entendia que a planta tinha algo semelhante a um sistema de defesa e principalmente a um sistema de percepção do ambiente. Então é como se a planta tivesse um sistema nervoso diferente do nosso, é claro. A planta não vai ter neurônios parecidos com o nosso, mas é como se a planta tivesse um sistema nervoso capaz de perceber alterações do ambiente e produzir respostas a essa alteração. E essas respostas eram extremamente específicas. Então, algumas plantas produzem compostos específicos dependendo do predador que está ali tentando comê-la. Num segundo momento, os pesquisadores tentaram entender se a planta do lado conseguiria escutar. Então, o que eles faziam? Como que eles montavam esses experimentos? Eles colocavam duas plantas uma do lado da outra, colocavam um predador para comer a planta da direita e deixavam a outra planta do lado sem predadores. E aí eles mediam se a quantidade de compostos de defesa na planta que estava sem predador aumentava. E para alguns casos eles mostraram que sim. Então que a planta comida emitia um sinal, muito provavelmente químico, e que a planta que não tinha sido comida percebia esse sinal e ao perceber esse sinal produzia compostos químicos para defesa contra predadores. Uma coisa interessante é que esse sinal ele chegava, por exemplo, num lado da planta, só que a planta inteira produzia defesa. Então, de alguma maneira, essa informação era passada na planta, era passada pela planta, e essa comunicação ativava sistemas de defesa que a gente encontrava, certo? Os pesquisadores, então, vêm fazendo uma série de experimentos, e essa série de experimentos vem tentando identificar, em primeiro lugar, os compostos que a planta atacada produz, depois, em segundo lugar, os receptores que a planta que está do lado tem para esse sinal, e ninguém nunca entendeu direito como esse sinal era passado de uma planta para outra. Até que os pesquisadores, isso num primeiro artigo publicado em 2022, eles conseguiram produzir uma planta modificada geneticamente em que sempre que os canais de cálcio da membrana plasmática das células fossem ativos, ela emitia uma luz fluorescente. Então esse artigo ele foi publicado com aquela plantinha que é dorme-dorme, aquela plantinha que fecha as folhas quando encostada. E os pesquisadores eles queriam entender como que esse sinal passava nessas plantas. Então eles modificaram a planta, modificaram quimicamente a planta, e sempre que os canais de cálcio eram ativados, eles conseguiam, através de uma filmagem, medir isso, eles conseguiam ver esse sinal sendo ativado. Então o primeiro artigo que está na descrição do vídeo de hoje é esse artigo que está aqui, em que eles mostram, através dessa planta geneticamente modificada, como esses movimentos, esse movimento de sinal acontecia.
Então, a hora que eles encostavam na pontinha da planta, isso estimulava esses canais de cálcio e essa informação era passada de folha a folha por esses canais de cálcio e essa planta ia fechando, essas folhinhas iam fechando. Beleza? Então tá bom. A partir dessa ideia de conseguir enxergar esse processo acontecendo, os pesquisadores modificaram uma outra planta, uma planta da família das mostardas, e eles montaram o seguinte experimento, que eu vou colocar aqui na tela para mostrar para vocês agora. Então eles pegaram uma planta que tem predadores comendo ela, colocaram dentro de um pote de vidro, então eu vou mostrar aqui para vocês. Então colocaram essa planta dentro de um pote de vidro. Aqui a gente tem uma bomba de ar, deixa eu me colocar em outro lugar aqui para mostrar para vocês. Então aqui a gente tem uma bomba de ar, que nós temos um fluxômetro, um negócio para medir esse fluxo de ar. Esse fluxo de ar vai passar aqui pela planta e vai passar aqui pelo mesmo recipiente, só que sem a planta. Essa planta aqui, ó, está sendo comida por herbívoros, essa do meio aqui está sendo comida por herbívoros e essa aqui não tem nada. E aqui nessa plaquinha eu tenho a planta que vai receber, que não tem herbívoro, que está aqui em cima, que vai receber esse sinal. Então, com esse sistema, os pesquisadores conseguiam mandar o ar contaminado com a informação de que a planta estava sendo comida, ou mandar o ar com um sinal limpo, sem esse contaminante do ar, sem esses compostos voláteis produzidos pela planta. Então, qual que é a ideia? Eu ligo a bomba de ar, tem uma hora que eu jogo o ar com compostos químicos, tem uma hora que eu jogo o ar limpo e eu consigo ver se esses diferentes fluxos de ar produzem diferentes respostas na planta que está sendo medida, certo? Então tá bom. O resultado que eles obtiveram foi o seguinte. Então lembra, é uma planta modificada geneticamente e essa planta modificada geneticamente, sempre que os canais de cálcio são ativados, ela brilha no escuro. Então esse vídeo que eu vou mostrar para vocês foi produzido pelos pesquisadores e está em anexo ao trabalho lá da Nature. Então olha que interessante o que eu vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui a plantinha, você tem uma iluminação aqui para perceber essa fluorescência e olha o que acontece. Eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece no meu corpo. Eu encosto um dedo no outro, eu ativo os meus neurônios, eu ativo os canais de cálcio do meu neurônio e o sinal vai passando para ir para minha medula para chegar no meu cérebro para eu entender que um dedo encostou no outro, certo? Agora olhem isso aqui, ó. O sinal chega e ele é transmitido pela planta, certo? E isso aqui é absurdo, eu vou repetir. O sinal chega e ele é transmitido pela planta num sistema muito parecido com o do nosso sistema nervoso. Então, o que os pesquisadores estão mostrando aqui é que a planta recebe o sinal aqui fora e esse sinal passa para a planta inteira avisando que tem um predador na área. E é absurdo isso. Isso é muito legal. Então, as plantas são modificadas geneticamente para sempre que os canais de cálcio ficarem ativos, eles emitirem essa luz. E o que a gente está vendo acontecer aqui é exatamente essa transmissão de pensamento na planta. Então a planta tem uma planta sendo comida que ela está falando. E a hora que ela está falando, essa aqui, além de escutar onde esse sinal químico chega, ela transmite esse sinal químico. Tá bom? E isso é ridiculamente interessante, é muito legal. Porque a planta, além de escutar, ela está produzindo uma resposta sistêmica àquilo que está sendo falado. E essa resposta sistêmica é a produção de defesas contra os predadores. Isso é mágico, isso é incrível. Porque por muito tempo a gente tratou planta como paisagem. A gente, de maneira errada, tratou planta como paisagem.
Só que é um grupo que está no planeta há mais tempo do que a maioria, do que as espécies animais. É um grupo que está se desenvolvendo por processos evolutivos ao longo de muito, muito tempo. Então é esperado que esse tipo de resposta complexa devesse acontecer nas plantas de uma maneira tão ou mais eficiente do que acontece nos animais, certo? Era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links que foram citados estão na descrição do vídeo. Se você quiser ler com mais profundidade, é só você ler o que está aqui embaixo, tá bom? Não esquece de deixar seu like, não esquece de se inscrever no canal e principalmente deixe o seu comentário aqui embaixo. Beijão para vocês, falou, valeu e tchau!